Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vamos vasculhar-se no álbum das recordações de jogadores que marcaram gerações, mas saíram sem que a maioria das pessoas soubesse. Não há parágrafo sem antes haver ponto final. O nosso convidado tem no palmarés uma segunda liga, 5 épocas de primeira liga e muitos golos, quase sempre a vir de fora para dentro. Foi bebé, defendeu 2 castelos e só uma vez ultrapassou a fronteira para trabalhar. Jogou em 3 divisões profissionais em Portugal e também em várias amadoras. Teve ainda a participação em 3 jogos nas provas da UEFA. No meio de tantas aventuras, arrumou as chuteiras na sua cidade. A pergunta antes do ponto final. Quem é? Jorge Gonçalves, obrigado por estares aqui connosco no 00. Chegavas a este jogador se ao calhas te perguntassem quem era este jogador? Era difícil, sinceramente. Sinceramente era difícil. Ia ter dificuldade. Qual é que seria aqui a pista mais fácil? Talvez, se calhar, o título pela segunda liga. É provável que pudessem chegar por aí. Se calhar o que falou relativamente ao defender 2 castelos também podia ser relativamente uma pista importante, mas como disse, eu mesmo estando a ouvir pela primeira vez esses pormenores, eu teria dificuldade. Jorge, o último jogo foi a 16 de junho de 2019. Valadares Gaia diante do Canelas, um derby. É verdade. Com 2 equipas de Vila Nova de Gaia. Com certeza não foi para preparar o São João, que terminaste a carreira. Mas quando terminaste a carreira ou quando entraste em campo aos 70 minutos desta partida, já sabias que iam ser os últimos 30 minutos da tua carreira? Sim, vinha-me a preparar há relativamente pouco tempo, é verdade, mas vinha-me a preparar. A partir do momento que tive um convite no decorrer dessa época desportiva para uma transição para a parte do treino, para a treinadora adjunto do Mister Frederico Ricardo, que tinha trabalhado com ele em FAF, eu como jogador e o Mister Frederico como treinador adjunto na altura, do Mister Agostinho, atual treinador do Felgueiras. Pronto, e a partir daí, uma vez que era algo que eu pretendia, pronto, acabei por decidir que seria a última época, e é normal, aliás, acabei por transmitir aos meus colegas, na altura, antes do jogo, que iria ser o meu último jogo. Portanto, só antes do jogo? Só antes do jogo. Mas por algum motivo? Porque não queria... O foco, eu sempre fui um bocadinho assim, o jogo era muito importante para nós. Nós sabíamos que pelo menos tínhamos que pontuar para garantir o segundo lugar que poderia dar acesso à subida de divisão, que acabou por acontecer. E, portanto, tinha que pensar um bocadinho à frente da parte individual, não é? Eu sei que de certa forma também queria ali, foram 2 anos em Valadares, queria realmente ali algumas amizades e que de certa forma não deixa de ser o último jogo de algum colega, de algum amigo. Acaba por ser de certa forma algo que pode mexer com a parte emocional de alguém, não é? E sinceramente, como pensei sempre ali um bocadinho no coletivo, ou sempre pensei dessa forma ao longo da minha carreira, fiz questão de dizer só muito em cima do jogo para de certa forma também que acabasse por ser uma motivação se calhar para os meus colegas, uma vez que até vinha de uma fase de lesão e que ia conseguir estar presente nesse último jogo, pronto, e só por isso é que foi transmitido dessa forma e pela importância do jogo, como é óbvio. E a partir desse momento e dessa proposta que tive na altura, acabei por decidir realmente terminar a carreira. Coincidiu ser um derby de Valadares com o Canelas e que, por acaso, as 2 equipas que acabaram por subir divisão ao Campeonato de Portugal. Tu, nessa altura da tua carreira, tu tens 35 anos, à volta de 35 anos, ainda te sentias capaz para continuar a jogar? Foi fácil tomar essa decisão? Sim, eu acho que nunca é fácil, nunca mesmo, aliás, e mesmo depois passando para o contexto do treino,
Eu tive ali 2, 3 anos ainda com alguma dificuldade. Eu vou ali vontade de... Sempre, Pá, e sempre. vou para ali, sou mais um. Sempre que havia falta de jogadores, eu automaticamente promovia-me a participar no treino. Portanto, e é perfeitamente normal que isso aconteça. Agora, em relação àquilo que para mim se foi fácil, claro que não foi. Mas a partir do momento também que eu sabia que estava a fazer uma transição direta para o contexto do treino, portanto, ligado à mesma área, à mesma envolvência, acho que isso ajudou, de certa forma, a custar menos. É manter o ritmo, é manter o dia-a-dia, não é? Exatamente. A mudança não foi muita, portanto, eu acho que isso ajudou de certa forma, a ultrapassar-se de melhor forma. É mais difícil... Aqui o patamar de deixar de ser profissional é um entre comas, porque acredito que tenhas sido profissional até ao teu último jogo e até ao último dia de trabalho como jogador. Mas é mais difícil quando estás no patamar de futebol profissional, em que o foco, os olhares são maiores, do que quando vais para terminares a carreira na Distrital. É mais difícil isso? Sim, é sempre mais difícil porque nós, por muito que sejamos profissionais, a partir do momento que nós vamos baixando o nível competitivo, que é isso mesmo, de uma primeira liga para uma segunda liga, na altura nem havia Liga 3 para o Campeonato de Portugal. E depois, numa última fase, nos últimos 2 anos, para a divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, por muito que sejamos profissionais, o nível baixa e o profissionalismo não é o mesmo, né? E é óbvio que a exigência que se tem numa primeira e numa segunda liga é totalmente diferente de um Campeonato de Portugal ou de uma divisão de elite, como é óbvio. Portanto, como disseste bem, o profissionalismo esteve sempre presente, mas o nível que se está, portanto, de certa forma, acaba por fazer toda a diferença naquilo que são os sacrifícios, a superação, muitas das vezes até a própria motivação. Portanto, tudo isso requer preparação, treino e, acima de tudo, superação. Jorge, e ainda hoje em dia na rua as pessoas te reconhecem? Hoje em dia é mais difícil, agora é óbvio que agora num contexto de treino acabo por começar a aparecer novamente num contexto profissional, mas é óbvio que os meus últimos anos... Como é que era aquela malta no balneário? Assim, e o teu tratamento que tinha para contigo, ou o tratamento que tinham para contigo? Relativamente à parte distrital? Não, à parte distrital, o facto de tu seres um jogador que ganhaste a segunda liga no Leixões, sim, jogaste no eu, Racing sinceramente, de Santander, nos o que eu Vitórias. senti, mais até pelo feedback que depois iam-me passando, é que às vezes estão à espera, a partir do momento que nós jogamos num nível elevado, e depois quando vimos para este tipo de contexto, às vezes estão à espera que o tipo de pessoa é diferente dos que estão lá. Mais fechado, que não damos tanta conversa, que não somos tão abertos com eles, portanto, seja nas brincadeiras, seja na partilha da nossa vida. E a verdade é que eu acho que isso senti que, de certa forma, para as pessoas ou para os meus colegas que jogaram comigo nesses níveis, que foi uma surpresa para eles. Achavam que poderia ser de uma forma diferente, ou mais arrogante. Claro. É óbvio que eu, em termos daquilo que fui sempre num contexto de treino e fui sempre conhecido por isso. Fui sempre alguém chato, muito chato. Toda a gente dizia, eras um chato, pá, nunca joguei com um jogador como tu. Era exigente, que eu cobrava muito dos outros, como eu cobrava de mim, como fui criado neste registro de superação, de sacrifício, e foi assim que eu consegui chegar a um patamar elevado. Sinceramente, foi por aí. Sempre com muito trabalho, e é óbvio que a partir do momento que tu cresces nesse registro, depois vais sempre exigir dos outros, porque se tu exiges de ti, se dás o melhor de ti, e vou exigir e vou cobrar dos outros, e por isso é que eu era chato, mesmo com os meus colegas, eu era chato com os meus colegas, eu era chato com os adversários, e por isso mesmo, portanto, e mesmo até num contexto distrital ao Campeonato de Portugal, os meus colegas sentiram isso. Eu mesmo com 30 e tal anos, era para dar as voltas ao campo, eu ia na frente. Não havia um jogador que tinhas essa velocidade de ponta, não é? Sim, mas de certa forma foi sempre um bocadinho, porque sempre trabalhei, mesmo nos meus últimos 2 anos, num contexto de jogar sempre em sintéticos, com 30 e tal anos. Portanto, eu acho que parei uma vez por lesão, 1 ou 2 vezes por lesão. Tirando isso, treinei sempre no máximo e nunca ninguém me pôde apontar nada, tipo, está a facilitar, ou o balhote já não aguenta. Claro. Já não... Portanto, eu acho que isso foi sempre um dos
uma das minhas referências em relação a mim como jogador. Jorge, e o pequeno Jorge Gonçalves começou a jogar futebol no Pedroso, achava que ia atingir esta carreira? Não, claro que não. Nós temos os nossos sonhos, não é? Desde crianças, e acho que todos os temos. Agora ali, e acho que tem que ser um bocadinho por aí, ali foi pelo gosto, pela diversão, pelo estar com os colegas a jogar futebol, que é aquilo que eu mais gostava. Portanto, e acabei por começar no Clube da Terra, com o sonho realmente, como todos, se calhar todos jogam futebol, querem ser jogadores de futebol, mas sem nada, sem ilusões, portanto, apenas e só para me divertir, a fazer o desporto que eu gostava. Pedroso e não Carvalhos. Pedroso e não Carvalhos. Carvalhos é o lugar, é o lugar de Pedroso. Para as pessoas se situarem e perceberem, é uma das freguesias interiores do concelho de Vila Nova de Gaia, na zona onde hoje em dia até está o estádio Jorge Sampaio, por essa zona. Como é que eram essas condições? Assim, na altura, muito idênticas ao atual campo pelado do Pedroso, neste caso está ao lado do estádio Jorge Sampaio, embora hoje em dia com melhores condições, como é óbvio, conseguiu-se melhor, já tem bancada coberta, já melhores balneários e mais balneários, claro. Mas na altura para nós era o que chegava, era o campo pelado, bola, tinha os nossos balneários para tomarmos o nosso banho, exatamente. Não é? Portanto, mas as condições na altura para mim eram ótimas, portanto, a partir do momento que tínhamos um campo de futebol, com as balizas direitas e não feitas por nós em madeira, né, como se chamava estar à porta de casa. Portanto, para mim as condições eram ótimas. Eu queria era jogar futebol e foi um bocadinho por aí. Olha, e como é que surge logo o Futebol Clube do Porto nos infantis? É assim, eu acabo por fazer, eu acabo por fazer 2 anos muito bons no Pedroso. Embora eu tinha 8 a fazer 9 anos, na altura só se jogava a partir dos infantis, futebol de 11 logo. Portanto, eu lembro na altura ter 8 a fazer 9 anos, portanto comecei a jogar nos infantis, nem sequer tinha idade infantil, mas comecei a jogar nos infantis. Inclusive no meu segundo ano, acabo por jogar infantis e iniciados. Eu tinha ali 10 anos e acabo por estar, nessa mesma época, já fazia jogos pelos iniciados, já tinha feito dupla subida de escalão, portanto, e acabava por fazer muitos golos, era muito rápido, era forte fisicamente e, de certa forma, isso pode ter chamado a atenção de outros clubes. E na altura realmente tive o Boa Vista e o Futebol Clube do Porto, pronto, com esse interesse que pudesse integrar. Tive quase tudo certo no Boa Vista, é verdade. Ainda há pouco tempo, por acaso, encontrei, quando eu digo há pouco tempo, era há cerca de uma semana, nem isso. Encontrei por acaso, e o senhor é que me abordou, que foi, na altura era o responsável pelo Boa Vista, e que foi a casa falar com a minha mãe, e estivemos a falar mais de meia hora. Eu não conhecia o senhor, portanto, na altura era muito pequeno. E, por acaso, há relativamente pouco tempo realmente aconteceu essa conversa e esse encontro com esse senhor, e ele fez-me essa abordagem. Mas acabo por ir para o Futebol Clube do Porto, portanto, era o clube que eu simpatizo, né, e simpatizava. Portanto, e acabou por ser um bocadinho mais forte o coração e acabo por representar o Futebol Clube do Porto, portanto, daí para a frente. Estiveste lá 3 épocas? 3 épocas, sim. 3, 4, praticamente 4. Tu estiveste na parte da Constituição, onde era agora o Vitalis Park, era ali que tu treinavas. Como é que eram treinos diferentes? Sentias que eram treinos diferentes, forma de trabalhar diferente? Ou? Sim, em termos, eu às vezes conto isto com alguns colegas, alguns amigos, que eu senti principalmente naquilo que seriam a cultura tática do jogo. Já lembro perfeitamente de ser infantil, na altura tive a sorte também do treinador ser o Mr. António Frasco, portanto, alguém que trazia grandes experiências como jogador, e garantidamente nos passava, não é? Nós jovens. Não é? É óbvio que senti uma diferença muito grande em termos daquilo que era a qualidade dos jogadores. Não é? Todos os jogadores tinham qualidade, uns podiam ter mais um bocadinho nos pormenores, outros tinham noutros. Portanto, mas era, enquanto no Pedroso todos nós tínhamos bastantes dificuldades, cada um com as suas características, mas todos com as nossas dificuldades, que é normal. E ali sentimos que a qualidade do treino, eu senti que a qualidade do treino era muito superior, a qualidade dos meus colegas era muito superior. E depois, em termos daquilo que era o contexto técnico, eu sempre senti, e sempre foi algo que eu trabalhei ao longo da minha carreira, porque, como disse, era forte fisicamente, era rápido, eram as minhas características, que eu me destacava por essas características.
mas tecnicamente tinha debilidades, taticamente tinha debilidades, não conhecia o jogo, Claro. Se calhar como podia conhecer num outro contexto, e não era tão bom mais tecnicamente. naquela estratégia de colocar a bola no Jorge e Bola ele na corre frente, corre, exatamente. E ali no Porto, uma história que eu conto, que faziam alguns treinos, eram treinos técnicos, técnico individual, que hoje em dia até já se trabalha isso quase extra ao clube, né? Já existem empresas a trabalhar isso, e bem, que acaba por ser realmente fundamental. A relação com bola é muito importante. E na altura lembro, mas na altura lá está, a técnica, muitas vezes também se confunde com a técnica, é a finta. A técnica não é a finta, a finta é um recurso, sempre disse isto, a finta e o carrinho, fazer um carrinho é um recurso. Portanto, um jogador tecnicista é um jogador que faz boas recepções, bons passos, bons remates, portanto eu acho que é um bocadinho por aí. E na altura realmente estávamos a trabalhar isso, passos, recepções, passo longo, passo curto, até que uma altura o Mister António Frasco disse para dar uma trivela na bola. Eu acho que nem sequer tinha ouvido que era uma trivela. Então comecei a observar os meus colegas, portanto, e realmente todos eles já conseguiam aplicar a técnica quase de forma perfeita, né? Quando chegou à minha vez, como é óbvio, tentei, daquilo que eu estava a observar e consegui colocar um bico na bola, acho que meti a bola fora do campo da Constituição. Portanto, e aí sim eu tinha a noção que realmente tinha muito trabalho pela frente, e foi sempre isso que eu tentei aprimorar ao longo da minha carreira, potenciar aquilo que eu sentia realmente que era bom e minimizar e ir melhorando aquilo que eu sentia que era menos bom, e acho que se calhar foi por esta forma, esta autoavaliação constante, autocrítica, que também fez evoluir e crescer. E conseguiste porque és campeão no Porto. Exatamente. Na formação. Sim, sim. Em vários anos. Certo? Sim, o primeiro ano somos logo campeões distritais de infantis, no primeiro ano que entro. Depois, nos 2 anos seguintes, sou no primeiro ano campeão distrital de iniciado e também campeão nacional. E depois no ano seguinte novamente campeão nacional. Portanto, fomos bicampeões nacionais de iniciados. Pronto, e sim, e todos os anos, lá está, o facto de estás integrado também num contexto bom, estás sempre mais perto de ganhar títulos, e isso faz toda a diferença. Tu depois sais do Futebol Clube do Porto para o Leixões. Exatamente. Isso acontece no sentido de começar a estreitar o fosso dos jogadores. Como é que tu vais parar? Sim, eu tive ali uma fase da minha vida relativamente ao meu crescimento, que estagnei completamente. Enquanto até aos infantis sempre fui um jogador forte fisicamente, em termos de altura médio-alto para o resto do grupo. Depois praticamente tive 2 anos que pouco cresci. É óbvio que em termos daquilo que era a minha força, a minha velocidade, fui sempre tendo, embora já não se notava tanto essa diferença, devido a essa estagnação em termos daquilo que é o crescimento, e eu senti que de certa forma perdi algumas capacidades em relação a outros colegas meus. Tinha essa noção. E a verdade é que tenho um primeiro ano, na altura o Porto funcionava por um contexto de empréstimo, o primeiro ano sempre. E até há bem pouco tempo acontecia com os sub-16 estavam no Padroense. Exatamente. Assim. E na altura não havia esses clubes satélites, digamos assim, e portanto tínhamos na altura eu tive as opções do Infesta, do Salgueiros e do Leixões. Portanto, eram os clubes que de certa forma estavam com parceria com o Futebol Clube do Porto na altura. Pronto. Mediante os jogos que eu tinha tido sempre contra esses clubes, realmente o Leixões chamou-me mais a atenção, não só pela qualidade dos jogadores, embora os 3 clubes realmente na altura tinham excelentes jogadores e excelente formação, mas a verdade é que o Leixões, não só pela qualidade que via nos jogadores, mas pela mística, lá está, era um bocadinho à semelhança daquilo que eu cresci, na raça, na entrega, muito local. Muito local, exatamente, e de certa forma isso fez com que o facto de ter muita gente sempre a apoiar os jogos, aqueles ambientes, que eu sempre gostei desse tipo de ambiente, sempre me deu motivação extra, nunca o contrário. Hoje em dia que se dizer que há muitos jogadores, e isso acontece, e aconteceu comigo, com muitos colegas meus, que amedrontavam, são ambientes infernais, portanto, e as qualidades em vez de sobressaírem, portanto, não sobressaíam porque acabam por ficar emocionalmente mais afetados e não conseguiam superar, não é, aquele ambiente. A mim foi sempre um bocadinho ao contrário, sempre gostei desses ambientes, e então procurei um bocadinho o Leixões e essa experiência, e a verdade é que correu muito bem. Fiz o primeiro ano de juvenis no Leixões,
portanto, onde já, algumas das vezes, já ia à equipa A dos campeonatos nacionais. E acabo por até ter a possibilidade, depois até no ano seguinte, lá está, terminando esse ano, até acabo por ir novamente ao Porto, treinar. Era o Mister Rui Pacheco, portanto, que estava com a equipa. E, por acaso, era o mesmo Missa que tinha estado comigo nos iniciados. Portanto, ele deu continuidade. Não é muito normal fazerem essa continuidade com os mesmos jogadores, mas acabou por ser. O Mister acabou por me chamar novamente, que acabo por fazer uma grande época no Leixões. Lá está, coincide também com uma época em que eu começo a crescer fisicamente. Enquanto tive ali quase 2 anos com um pouco de crescimento, depois cresci quase tudo de uma vez, como se costuma dizer. Portanto, e isso também ajudou, de certa forma, a fazer alguma diferença. E acabo por voltar a treinar no Porto. Houve a possibilidade, inclusive, de dar continuidade, mas depois acabo por ter, no Leixões, a possibilidade também de assinar contrato profissional aos 17 anos. Pronto, o que me fez também, de certa forma, dar essa continuidade. Torna tudo diferente. Sim. E era uma altura em que o próprio Leixões tinha essa aposta nos jovens com algum... Sim, eu também tive a sorte no Leixões, não no primeiro ano, mas no segundo ano tive a sorte que na altura entrou para presidente o Zé Manuel Teixeira. Sim. Portanto, antigo jogador do clube, portanto, alguém que me marcou também na minha carreira, como presidente, inclusive, pela forma como vivia, ainda por cima o clube dele, de coração. Claro. E a verdade é que tivemos essa sorte porque houve ali um investimento muito grande nessa altura no Leixões. Isso antes das tuas idas para a banca e para Pedras Rubras. Exatamente. Portanto, eu ali na formação, no meu primeiro ano de júnior, acabo por assinar contrato profissional porque realmente começa a haver um investimento muito grande naquilo que é formação. Portanto, na altura eu lembro-me de ter assinado eu, o Jorge Vilaça, o Central e o Daniel. Assinámos 3 jogadores. Depois, claro, o atual Mister com quem eu estou e amigo, o Bruno China, na altura, portanto, que era um ano mais velho, mas houve ali cerca de 6, 7 jogadores de primeiro e segundo ano de júniores que assinaram logo contratos profissionais. Contratos de 3, 4 anos. E já treinávamos e inclusive acabávamos por jogar depois mais tarde até nos séniores, mesmo sendo júniores. E, portanto, não te surpreendeu esse empréstimo que tu tiveste? Sim, o primeiro ano surpreendeu-me, sinceramente, porque eu com 17 anos vou fazer o primeiro jogo aos séniores, para surpresa minha, mas foi um bocadinho fruto do trabalho que eu tinha vindo a desenvolver. Portanto, e acabo a minha estreia... Faço 2 jogos. Faço 2 jogos, até que a minha estreia em FAF. Curioso. É engraçado, porque a minha estreia em FAF e a estreia também do Bruno China, portanto, também acaba por ser no mesmo jogo. Era o Adelino Teixeira o treinador? Era, sim senhor, o Adelino Teixeira. Pronto, e acabo por ter essa experiência. No ano seguinte com o Carvalhal, eu júnior de segundo ano, já treinava mais vezes com os séniores. O ano da taça. O ano da taça. E acabo por fazer 1, 2 jogos e estar presente em outros tantos que não entrei. E depois estar presente também, estar convocado para a final da taça. Depois acabei por ficar de fora dos 18, neste caso. Mas é um momento... Mas é um momento único, sim, sem dúvida. Conta-nos aí como é que... Tu estavas ali mais numa de observar? Havia ali jogadores... Sim, eu até muito em cima do jogo havia a possibilidade de pelo menos ir para o banco. Eu acho também por isso que devo ter sido convocado por esse mesmo motivo, não só por ter acompanhado uma longa parte da carreira a treinar, principalmente com os séniores em alguns momentos, mas o Detinho estava ali em dúvida se fisicamente ia estar disponível para o jogo. Portanto, o Detinho na altura avançado, portanto eu na altura também avançado, porque fiz grande parte da minha formação sempre avançada, ponta de lança ou avançado, na altura mais ponta de lança, como se chama, chegava-se com depois num contexto mais avançado, mais móvel. E a seleções tinha o Anchoé que... Exatamente, andava muito mais móvel na frente e o Netinho um bocadinho mais fixo. Portanto, e depois tem o Pedras, inclusive, portanto tinha ali alguns avançados e o Detinho, como estava em dúvidas, devido a uma pequena lesão que ele tinha tido, pronto, acaba por ser convocado e fiquei sempre ali até à última a ver essa possibilidade. É óbvio que depois de não entrar para o banco, estamos num contexto muito mais de observação, sem dúvida. Embora nós ficámos colocados logo atrás de uma das balizas, deixaram alguns, não só para os jogadores de Sporting, mas para os jogadores de Leixões também até eram cadeiras seguidas,
onde estavam os membros das duas equipas. Na altura até me lembro que estava o Sapinto, que estava também lesionado ou castigado, não podia jogar. Portanto, estava ali uma comitiva toda de Sporting e a nossa dos que tinham ficado fora. E mais o resto do staff que não podia estar no banco, não podem estar todos. Sim, e estive ali num contexto de observação. Para um jovem de 18 anos, segunda Divisão B. É verdade. Algo histórico, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, acho que desde essa altura, quer dizer, está naquele contexto. Está aqui o Sapinto ao lado. É verdade, é verdade. É um jogador que jogava mais ou menos na tua posição. É verdade. Se calhar com o mesmo espírito que tu estás a fazer referência. Sim, é um bocadinho isso. Acaba por ser uma referência também, de certa forma. E é um jovem de 18 anos numa equipa da segunda Divisão B que está... Sim, sem dúvida. Eu estava a vivenciar algo único para mim, não é? Tanto foi único, foi a única vez que consegui estar presente numa final da Taça Portugal. Mesmo não tendo conseguido jogar, para mim a experiência valeu de tudo, estar com a equipa aqueles dias, toda a envolvência e as emoções durante o jogo, porque acabámos até por fazer um grande jogo mesmo, com cerca de 15 mil leixonenses no estádio do Jamor. Então, quase que não se notou a diferença daquilo que seria um clube da segunda Divisão B e um clube campeão, né, na altura, né? E isso também foi o que nos fez com que fôssemos à Taça UEFA no ano seguinte. Mas sem sombra de dúvida foi uma experiência única e fantástica. Né? E é essa expectativa que faz com que tu acredites que no ano a seguir eu vou ter a minha oportunidade. Sim, o facto de vir 2 anos a treinar e ir vindo jogar e sendo júnior e a jogar pelos séniores, é óbvio poucos jogos, mas o facto de sentirem, eu sentir que estava presente, de certa forma fazia parte do grupo. Claro que não estava a contar. E tanto é que não estava que também foi tudo muito em cima, muito perto de começar a época. Mas na altura o Leixões acabou por fazer uma parceria com a Associação Atlética da Avanca, um clube do distrito de Aveiro, na altura a 3ª Divisão Nacional. Portanto, e para mim foi sem sombra de dúvida um ano que, em termos daquilo que foi a minha parte emocional, a minha capacidade de superação, resiliência e vontade de querer... Teve que ser ali. Teve que ser ali. Foi um ano de muito sacrifício, não só pela distância que fazia todos os dias, treinos à noite, fim de tarde, noite, tudo fora daquele contexto que eu estava habituado, um contexto praticamente já profissional. Uma equipa amadora, naquilo que era o contexto, não era uma equipa profissional, portanto, tínhamos, com todo o respeito, vinha o pintor, vinha o eletricista, vinha o picheleiro, portanto, vinha ali ao treino e jogavam a bola. E, de certa forma, portanto, e eu, jovem, com as experiências que trazia e os sonhos, aí sim, mais vincados, não é? Os anos vão passando e a gente vai estreitando um bocadinho os nossos objetivos. Hoje, a esta distância, consegues perceber? Sim, consigo, claramente. Acho que era, claramente. Sei lá, o treinador, ou se fosses presidente, Jorge Gonçalves, iria tentar explicar aos jogadores daquela idade e iria saber que o jogador ia achar que era uma injustiça tremenda. É assim, eu sempre tive essa capacidade de perceber se é assim, é porque tinha que ser, vai ser bom para mim. Se estão a fazer isto, porque eu acredito, porque eu sou assim, acredito que as pessoas também não possam ser assim, né? Eu acredito sempre que nós tentamos fazer uma mudança, será sempre para o benefício, não só do clube, mas também do atleta, daquilo que nós estipulámos de certa forma e acreditámos no atleta, para o atleta. Portanto, eu ali foi um bocadinho isso, custou-me, mas a partir do momento que comecei os treinos, mudei o chip, foquei-me naquela época desportiva que sabia que tinha que dar tudo. Mesmo com essas dificuldades todas, ainda joguei em campos pelados, ainda tinha campos pelados, mesmo como sénior já. Sim. Portanto, clubes sem condições nenhumas, estádios sem condições nenhumas. Lá está, um clube não profissional, de certa forma, fez-me realmente perceber que não, tenho mesmo que dar tudo, tenho que me destacar, que é para sair deste contexto. Não é? Se eu quero algo mais, e atenção, o Avanca tinha grandes condições, grande estádio, grandes condições. Tinha estado lá até 2, 3 anos antes, pela seleção, a disputar pela seleção da Associação de Futebol do Porto, um torneio que até foi lá em Avanca, por acaso coincidência. Depois, passado 2, 3 anos, lá estava, passado 2 anos praticamente, estava a jogar lá no Avanca, mas realmente foi um ano durante esse difícil. período, no ano a seguir em que tu estás é o Euro 2004, e durante esse período houve
seleções que estagiaram e Sim, o próprio Beira-Mar sim, utilizava aquele exatamente. estádio. Não, tinha excelentes condições, sem dúvida, sem dúvida. Ali o único mal era os mosquitos. Sim. Ali era, mesmo, E ser era muito distante. difícil. Era muito E difícil. ser efetivamente distante. Sim, Hoje, sim, hoje com sim. a A29 é manifestamente diferente. Sem dúvida. É manifestamente. Sim, ajudava bastante. Mas a verdade é que foi um ano que, de certa forma, acho que também me ajudou a crescer. E no ano a seguir és novamente emprestado. Sim, e melhorei, lá está. Eu acho que um bocadinho. O Leixões também consegue subir divisão do campeonato, na altura da segunda Divisão B para a segunda Liga. Portanto, fez parceria com o Pé das Rubras, exatamente a mesma parceria que tinha feito com o Avanca, fez com o Pé das Rubras. Na altura na segunda Divisão B, e eu acabo por ser, e eu acho que sim, de certa forma, a partir do momento que o Leixões sobe, eu também subi um patamar. E pronto, mais motivado, como é óbvio, uma segunda Divisão B. Atenção que a segunda Divisão B naquele tempo era um campeonato super competitivo. Era fortíssimo. Muito forte. A um nível, se calhar, quase de segunda liga hoje em dia. Fácil, fácil. Apanhavas ambientes Sim, muito, incríveis, muito incríveis. difíceis. E grandes jogadores. Sim. E grandes jogadores. Ainda havia, em termos daquilo que eram as condições financeiras, havia ainda E havia, muita ali havia facilidade. muita diferença da Zona Norte, Sem principalmente dúvida, para a Zona sem Sul. dúvida. Por isso é que se criticava um bocadinho o modelo que estava, né? Se via um de cada série, É verdade. série Norte, Centro e Sul, né? Porque a verdade é que na altura realmente a parte, e eu acho que também sempre foi assim um bocadinho. A grande parte das vezes na Zona Norte existem sempre equipas mais competitivas. Sim, essa zona, tu tens Infesta, tens o Lixa. Sim, sim. Não, tínhamos na altura Porto B, na altura, também na segunda Divisão B. Não, e foi um ano, lá está, foi um ano, eu senti que também subi um patamar e foi um ano bastante positivo também. E acabava por ser o meu penúltimo ano de contrato que eu tinha com o Leixões. Eu sabia que depois ia para o último ano. Era o momento de mostrar. Portanto, era aquele momento e já a um nível competitivo elevado. Portanto, eu tinha a noção que se ali com 19 anos me destacasse, que a probabilidade de ter a minha oportunidade no Leixões que seria grande. E a verdade é que isso aconteceu. Os nossos registros dizem que foram 12 golos. É verdade, é verdade. Então, Foi o melhor marcador do Pé das Rubras e o quinto ou sexto melhor marcador da segunda Divisão B na altura, da Zona Norte. Portanto, que era lá está, como disse bem o Humberto, era uma divisão fortíssima e acabámos por fazer uma grande época no Pé das Rubras. Iniciámos até muito bem, chegámos a estar em primeiro até durante as primeiras 6, 7 jornadas. Tínhamos muitos jogadores também que vinham de um contexto de Leixões, lá está, do empréstimo. Alguns deles até já vinham do contexto da segunda Divisão B para lá. Okay. Portanto, isso também fez, de certa forma, que se conseguisse criar ali uma equipa bastante competitiva. Pronto, e aí para mim foi muito importante. Foi um ano que joguei bastante também, fez-me crescer e depois tive a oportunidade de no ano seguinte, o Leixões manteve-se na segunda Liga, teve que baixar orçamentos, foi um ano difícil. E isso abre a porta normalmente de certa às forma pessoas da abriu casa. a porta aos atletas que estavam emprestados, e nomeadamente da casa, e um deles era eu. E é aí que tu agarras a oportunidade com unhas e dentes. Sim, sem dúvida. Eu encontro o Mr. José Gomes, atual Mr. do Marítimo. Também estava a começar como treinador, praticamente. Estava com 2 anos de treino, praticamente. E não há de ter havido uma cunha conterrânea, que ele também é de Gaia, não é? É de Gaia e de Valadares, não é? Por acaso vinha a saber isso uns anos mais tarde, é verdade, é verdade. Mas não houve. Pronto, eu tinha contrato, era o meu último ano de contrato. Acabo por ter a oportunidade de ficar no Leixões, onde ficam muitos jogadores, lá está, que vinham de um contexto de segunda Divisão B e outros que o Leixões conseguiu manter, que estavam na segunda Liga. Fizemos ali um misto daquilo que era a época passada, com atletas emprestados e outros novos a contratar de segundas Divisões B, e acabamos de fazer uma grande época. Para mim, lá está, foi mais um ano de crescimento, um ano muito importante, em que também acabo por jogar bastante. Mas realmente foi uma experiência única, né? De segunda Liga, primeiro ano de segunda Liga, com 20 anos, 20 a fazer 21 anos. Para mim foi um ano que de certa forma fez-me crescer. O Mr. José Gomes na altura também aprendi bastante. Foi realmente importante nessa minha fase e pronto. Jorge, é aí que grande vocês restabelecem novamente aquele título de Bebés do Mar, que já Sem tinham dúvida. existido há muitos anos, mas que com esta aposta na formação faz com que vocês sejam vistos novamente nesse sentido. Sim, porque até acaba por ser uma grande época. Não sei se ficámos em quarto ou quinto lugar. Portanto, uma equipa com muitos jovens, muitos atletas oriundos da casa, né, da formação, de certa forma fez chamar a atenção exatamente isso. Portanto, eu acho que isso
foi o foco principal, foi esse, precisamente está-se a fazer algo bom, lá está, quando o coletivo está bem, o individual vai ser sempre destacado. Acho que é essa a mensagem que muitas das vezes nós tentamos passar, até agora como treinadores. Muitas vezes temos que perceber que para se destacar o individual é preciso o coletivo estar bem, senão vai ser impossível o individual se destacar, ou pelo menos é muito mais difícil. Mas é fácil fazer isso também quando as coisas correm bem. Claro que sim, claro que sim. É quase uma bola de neve, não é? Começando bem, as coisas, lá está, como digo, a parte emocional, a parte também comanda tudo e ajuda muito. E claro, quando se começa bem e depois também imbuídos num espírito de grupo bom, também foi um ano em que nós sentimos que tínhamos um balneário muito forte mesmo. Muitos convívios, de certa forma que fala-se muitas vezes disso e a verdade é que ajuda. O facto de nós estarmos fora do contexto balneário também ajuda. Portanto, isso realmente também acontecia e muita malta também jovem a querer. E quando temos muita malta jovem a querer aparecer, a querer mostrar, isso tudo também ajuda, juntamente depois com outros atletas que tínhamos, outros jogadores experientíssimos que nos ajudaram a crescer, como o Leão, o João Pedro, o Batista, portanto tivemos ali realmente o Guerra, embora na altura jovem, mas alguém já trazia bastante experiência. Portanto tínhamos ali jogadores que de certa forma também nos ajudavam depois a crescer e a dar outro conforto, não é? Àquilo que era o nosso treino, o nosso jogo. Para evoluirmos, e isso aconteceu, naturalmente. Jorge, para o romantismo ser perfeito, só faltava mesmo um homem, que foi o que vos levou à subida, o Vítor Oliveira. Sem dúvida alguma. Como é que foi esse ano, 6-7? Sim, foi um ano, para mim foi um ano, o Mr. Vítor Oliveira, portanto, entre 3 meses aproximadamente antes de terminar a época anterior, à época da subida. Portanto, na época 2005-2006, o Mr. Vítor Oliveira entrou a faltar cerca de 3 meses, aproximadamente, 2-3 meses, para terminar a época. Eu era um jogador na altura titular e eu conto às vezes um bocadinho esta história, porque o Mr. Vítor Oliveira acompanhava alguns jogos de bancada, não é? Era normal, natural de Matosinhos, leixonense. Na altura não tinha clube, era normal que acompanhasse bastante Leixões. E acaba por entrar numa altura em que eu, salvo até era o melhor marcador com o Brasília, na altura, o extremo, e eu saí da equipa. Quando o Mister entra, automaticamente saí da equipa. Portanto, nos primeiros treinos, no primeiro jogo, saio automaticamente da equipa. E eu acho que só joguei para aí um jogo a titular até o final do ano. Aqueles durante os 2-3 meses que faltavam, ia entrando, mas senti de certa forma que, lá está, se calhar, pelo Mister, a forma como via o meu jogo, se calhar não se enquadrava dentro daquilo, claro, com o dele, e eu senti isso. Pronto, de certa forma o Mister, se calhar, não, tendo em conta as minhas qualidades, se calhar não se encaixava naquilo que o Mister Vítor Oliveira pretendia. A verdade é que depois eu tenho, lá está, vou novamente para o último ano de contrato, no ano seguinte, a época que subimos divisão, 2006-2007, e acabo por ter o Desportivo das Aves, tinha acabado de subir no ano anterior, portanto tenho interesse em que eu vá para lá, que era o professor Neca, na altura o treinador. Pronto, e eu tentei falar, logo no primeiro treino, tentei falar com o Mr. Vítor Oliveira. Uma vez que não havia, eu senti que da parte do Mr. não havia essa confiança em mim, e nós jogadores também sentimos isso. E o Mr. foi claro comigo, disse: Jorge, se a direção assim o permitir, uma vez tens um ano de contrato, da minha parte, portanto também ajudo-te nisso. E ali foi um bocadinho também dar a entender, fui sempre assim, sempre fui frontal. Às vezes não se deve de ser sempre, mas sempre o fui, de forma educada, mas sempre o fui. E ali foi um bocadinho isso. Logo ao final do primeiro treino, treinámos de manhã, lembro na altura estávamos a fazer estágio no Leixões, no próprio estádio. Treinávamos de manhã e de tarde e ficávamos lá a almoçar, e a tomar os pequenos almoços, e na altura acabo por falar com o Mister entre um treino e outro. Pronto, e consegui com que essa informação chegasse à direção, mas a verdade é que não me deixaram sair da parte da direção. Na altura o Presidente ligou-me, e disse-me que era o Carlos Oliveira, na altura. Sim. E disse-me que não permitia, que era um ativo do clube. E disse: mas eu sou um ativo se jogar. Se não jogar, não sou ativo nenhum. Portanto, o máximo que podiam-me fazer era renovarem mais um ano e emprestarem-me, né? Na altura. E na altura, na primeira divisão, ia ter essa oportunidade. A verdade é que não me deixaram sair. Eu mantive com aquele único e último ano de contrato e senti que durante a pré-época, com o Mister, não ia jogar. Ponto. Nós jogadores sentimos isso. Eu acho que praticamente nunca entrei em nenhum jogo de início, só entrava, mas sempre foi o meu apanágio, sempre a dar o máximo,
cara de poucos amigos, como eu costumo dizer, que é importante também a gente demonstrar que não está satisfeito, mas em momento algum a deixar de ser profissional. Sempre a trabalhar no máximo, bom ambiente, sempre. E isso, de certa forma, foi aquilo que fez com que eu continuasse em boa forma e a manter os meus níveis. A verdade é que nós íamos começar o campeonato com o Gil Vicente, na altura a tal polémica do caso Mateus. Sim. E a primeira jornada acaba por não acontecer, que era no Estádio do Mar. A primeira jornada era Leixões-Gil Vicente, acaba por não acontecer porque a decisão ainda não estava tomada se o Gil Vicente iria continuar na Primeira Liga ou se vinha para a Segunda Liga. E depois, portanto, havia uma semana e na semana seguinte íamos a Santa Clara. Portanto, houve ali alguns problemas com inscrições de estrangeiros, lembro perfeitamente disso, e com que fez com que o Missa Vitor Oliveira obrigatoriamente teve que me meter nesse jogo. É incrível, é incrível. E eu senti isso, eu senti que estava a jogar porque não havia outros. Porque não havia outros, sinceramente, eu senti isso. E a verdade é que ganhámos 2-0, fiz um golo, fiz um bom jogo, a equipa fez um grande jogo, era sempre jogos difíceis com Santa Clara, muito difíceis. Santa Clara a apostar muito forte também para subir nesse ano. E a verdade é que nunca mais saí. Portanto, acabo por fazer uma grande época, se calhar das minhas melhores. Conversaste alguma vez com ele sobre isso? Não, por acaso não, e até em termos, e foi um Misser que sem sombra de dúvidas me marcou, e pela positiva sempre, independentemente destas situações, faz parte, a gente tem que estar preparado. Foi sempre realmente um Misser que me marcou pela liderança, a forma como liderava, a forma justa como ele tentava, de certa forma, fazer as coisas, né? Por muito que não se consiga ser justo com toda a gente, é impossível, a partir do momento que jogam 11, só podiam entrar 3, agora é 5. Claro. Portanto, só a partir desse momento já não se consegue ser justo com toda a gente, mas ele tentava o Connosco foi sempre muito frontal e sim, justo foi nas sempre. suas análises. E os jogadores nós sentíamos isso. Em momento algum sentíamos que estava a fazer isto porque gostava mais dos olhos do Manel do que do Joaquim. Não. Era sempre pelo trabalho, aquilo que ele achava, aquilo que a equipa precisava, independentemente se nós achássemos como jogadores que às vezes nem sempre estavam a ser. Mas isso faz parte, é difícil ser justo com todos. Quando é que vocês sentiam que iam subir? Assim, ali foi um ano que realmente era uma aposta forte. Nós vínhamos há 2-3 anos também a tentar subir. Estávamos, como se costuma dizer, sempre a morrer na praia. Tivemos ali, quando subiam 3, ficámos em quarto, algo assim do género. Quando passou a subir 2, a um ano passou a subir 2, ficámos em terceiro. Assim, e depois, no ano seguinte, que até para mim o ano, até foi considerado o ano mais difícil, mais competitivo da Segunda Liga, com Rio Aves, Guimarães, o Feirense, Santa Clara, portanto, Leixões, portanto, mas que é provavelmente aqui o Penafiel. Era um ano de aposta de muitos clubes e que nós sentíamos que está num ano difícil. E, de certa forma, foi o ano que nós fomos campeões nacionais, né, na Segunda Liga. Agora, nós sentimos isso a partir do momento que nós jogávamos bom futebol. A equipa também já vinha a grande parte dos jogadores já vinham há alguns anos a trabalhar juntos. Eu acho que isso também ajudou. E lá está, e novamente eu acho que o espírito era um ambiente dentro do balneário desses anos todos que eu tive no Leixões incríveis. A liderança feita dentro do balneário, a mística que trazia das gentes da terra, conseguia com que de certa forma passasse uma mensagem de dentro para fora bastante positiva. E nós conseguimos fazer essa gestão como deve ser feita ao futebol, sempre de dentro para fora. E o Bruno China, Joel, Nuno Silva, jogadores que fizeram toda a diferença dentro do balneário, não só as qualidades que tinham desportivas, sim, o Beto veio até mais tarde, lá está, mas o Beto acaba por entrar, ele vem num ano, que ele até vem do Marco Canaveses, um ano difícil para ele, porque o Marco Canaveses até acaba por descer de divisão e acaba por... Era uma equipa que tinha muitas limitações. Eu acho que nós contra eles marcámos cerca de 11 golos. Eu até costumo dizer, fomos buscar o guarda-redes que marcámos mais golos em 2 jogos. Mas a verdade é que se via que ele era um excelente guarda-redes, sem dúvida. Também trazia essa formação com ele, do Sporting. Mas começámos a sentir, porque isso é um bocadinho... A verdade é que temos que pensar jogo a jogo. Chega ali a uma fase da época, a partir do último terço, principalmente, nós começámos a fazer contas. E tínhamos a noção que todos os jogos que iríamos encontrar, cada vez iríamos estar mais perto da subida. Tínhamos o Olhanense também muito forte nesse ano. E estamos a falar num período em que, efetivamente, o Vítor Oliveira é o chefe das subidas, o homem das subidas, mas eu diria que este é o percurso em que ele está a metade do... Sem dúvida, sem dúvida. Ele vinha há alguns anos sem subir divisão e ali acaba por ser o primeiro ano
De muitos, novamente. Sim, a partir dali depois Primeiro consegue. ano de muitos, sim. Olha, e tu no ano a seguir começas, mas sais logo em agosto para... Exatamente. Havia essa vontade tua também? Sentiste que Não, houve aquele... é assim, eu tive... Tu sais para o Racing Santander nessa altura? Sim, eu mal termino esse ano, eu acabo por ser o melhor marcador na altura do Leixões. O meu primeiro ano da Primeira Liga foi bastante positivo para mim. E acabo por ter ali belenenses, Marítimo, na altura, a nível nacional, que tinham interesse. Só que como eu tinha mais um ano de contrato, eu tinha mais um ano de contrato com o Leixões, ia ser difícil. Na altura tentou-se com trocas de jogadores, tanto o Belenenses como o Marítimo. Tentaram com trocas de jogadores, mas acabou por o Leixões, na altura, tinha interesse, era se fosse por questões financeiras, não é? Que ajudasse o clube. E a verdade é que de forma depois natural começa-se a época e a parte das transferências começa-se a passar, e é óbvio que nós começámos como jogadores a notar que há interesse, vamos nos transmitindo, mas era sempre focado naquilo que era o treino. Estava num clube que eu me sentia bem, sentia-me super confortável. É um clube que eu aprendi a gostar, sem sombra de dúvida. Foi o clube onde passaste mais tempo? É um clube onde tive mais tempo. É um dos clubes do meu coração, sem sombra de dúvida. E aprende-se a gostar. É um clube totalmente diferente de grande parte dos outros. Agora, a verdade é que depois aliás, a época começa, nós ainda tivemos um jogo para a Taça da Liga com o Braga, depois jogámos em casa com o Nacional, na primeira jornada, vamos à segunda jornada à Trofa, e no final desse jogo, portanto, na altura o meu empresário liga-me para reunir comigo. Portanto, estávamos ali a 2 dias de terminar o fecho das transferências e pronto, e a proposta era essa, era do Racing Santander, de Espanha. Na altura para mim foi uma surpresa muito grande, porque era a primeira Liga Espanhola, ainda por cima, na altura na Liga Europa, portanto era um contexto muito superior, Claro. E para mim a todos os níveis, ia melhorar a minha vida, ia melhorar em termos daquilo que era a Liga, né? Portanto, e claro que aquilo ali era um sonho em cima de outro sonho. Para uma zona muito fervorosa, a sem Cantábria. Sem dúvida. Gentes que não senti que não eram gentes fáceis em termos daquilo que seria o acolhimento, principalmente de estrangeiros. Senti isso não só de português, acho que se nota muito em Espanha isso também, verdade. muito mesmo, eu senti isso. Mas também senti, os franceses também estavam na equipa, também senti. Eu acho que eles faziam fronteira, acho que ainda tinham mais dificuldade de É um olhar muito fazerem patriótico. Exatamente, sem dúvida alguma. E claro, mesmo não estando a Sentir que contar... estás a ocupar um espaço que pode ser de um espanhol. Sem dúvida alguma. Eles defendem, eles são mesmo nacionalistas a 300%, não é 100%, é 300%. E que de certa forma acaba por nos tentar condicionar. Tiveste essa dificuldade? Teve, muita. O meu primeiro mês e meio foi um mês e meio difícil, muito difícil. Tive um mês, tinha acabado de ser pai há 3, 4 meses, portanto, na altura a minha namorada portanto, tinha ficado em Portugal com a menina, eu ainda fui fazer aquele primeiro mês de adaptação para ver casa, estive no hotel, portanto, adaptação aos treinos de manhã e de tarde. E é que as pessoas não têm a noção que tu vais para jogar, mas Exatamente. sem nada. Sem nada, completamente sem nada. E não tinhas, vá lá, a verba monetária para levar um player sitter contigo Nada. e tratar disso, não é? Nada, é verdade, acabou. Eu mesmo até em termos de condições financeiras melhorei, é verdade, mas não foi um contrato que na altura... E lá está, Para te pôr rico. Nada disso. E eu acho que é um bocadinho também isso que muitas das vezes que acontece, que é, a partir do momento que vamos buscar um jogador a uma equipa mediana de Portugal, não é? Em termos daquilo, a equipa que vai buscar tem a noção daquilo que pode fazer a diferença para trazer o jogador, sem dúvida. Claro. Não precisa de ser valores muito, muito altos e na altura realmente fui melhorar bastante, mas em termos daquilo que era as condições, e como o Humberto disse bem, portanto não dava para levar tudo comigo, portanto eu fui sozinho durante um mês, estive sozinho até me organizar em termos daquilo que seria as minhas condições de estadia, principalmente, e depois de transporte, saber como é que tinha que movimentar lá. E depois sim, a minha namorada na altura com a minha filha, portanto fizeram essa transição. A menina com 5, 6 meses, portanto, num país longe, os dois sozinhos praticamente. Felizmente tive a sorte de encontrar um português, que era o Zé António, o central, o Zé António, e pronto, que também me ajudou de certa forma lá, naquilo que seria a integração. E depois tive outros portugueses, que
também que viviam, já estavam radicados lá. É verdade, estão em todo lá. E ali também estavam em Santander, com os seus negócios. Um tinha um restaurante, outro tinha uma empresa, geria uma empresa de automóveis, de algumas marcas de automóveis. Portanto, isso também ajudaram-me. Depois, eles mesmos me procuraram quando souberam que um português foi para o Santander. Então, de certa forma, foi um bocadinho isso. Foi a adaptação depois foi o ir treinar, o sentir que no treino não passavam a bola, não tratavam por nome, era português. Sentiste isso? Senti isso. Eu, ao final do mês e meio, já contei isto a muitos colegas, mas ao final do mês e meio saí de um treino completamente frustrado com a atitude que estava a ter um colega meu, e a primeira coisa que foi quando cheguei ao balneário, eu tive que o pôr no sítio. E entramos e houve ali um pequeno início de agressões que, de certa forma, já era o meu limite. É isso que às vezes as pessoas não percebem, que eu ali, para mim, já não me importava o dinheiro, se estava na Primeira Liga Espanhola. Portanto, ali o meu foco era o meu bem-estar, e eu não estava bem. Ou estava a ter dificuldade, porque não estava a ser, de certa forma, bem recebido. E ali tive que mostrar que o português tinha que meter, de certa forma, as coisas que me deviam de ser no sítio, e acho que consegui. Eu acho que isso fez, de certa forma, essa minha revolta, que foi um acumulado de várias situações ao longo desse mês e meio, fez com que se calhar quem estava lá dentro, com outros olhos, até mesmo o capitão Monitis, alguém que era uma referência em Espanha, a nível mundial, mas em Espanha uma referência muito, muito grande, uma vez que ele era de Santander, da Cantábria, e por isso é que estava lá a terminar a carreira, na altura. E ele mesmo sentiu isso, que não estavam, se calhar, a acolher bem, e que depois acaba por ter até um episódio no último jogo da época, em que já tínhamos a garantida manutenção já algumas jornadas. Nós fizemos até em roda, e o Monitis promoveu a todos falarem individualmente daquilo que foi a época. E quando chegou à minha vez, isto antes do jogo, no hotel, e quando chegou à minha vez eu disse-lhes tudo, que eles que não recebiam bem os estrangeiros, que eu tive muita dificuldade, que eu não deixava de ser como eles. Estava longe do meu país, com a minha namorada, com a minha filha pequenina. Precisava era que eles me apoiassem, que me ajudassem, para ser mais um a ajudá-los dentro de campo e a ajudá-los. E acho que isso fez, na altura o Monitis, depois de eu falar, voltou a falar novamente e reconheceu e deu esse valor, que realmente muitas das vezes eles não recebem bem, e realmente não veem as coisas desse lado. São muito focados, muito nacionalistas, e que inconscientemente fazem muitas das vezes situações que não são as ideais. Por isso é que se costuma dizer que em Portugal nós recebemos os estrangeiros como ninguém, e é verdade. E eu senti isso. Então, quando senti essa diferença depois de estar eu como estrangeiro num país vizinho, que supostamente até a língua é parecida, no norte eu até senti que eu não tive grande dificuldade, porque em termos daquilo que o espanhol em Santander, até um espanhol muito parecido, muitas coisas parecidas com o português. E de certa forma que fiz esse comentário e fez esse meu parecer, que de certa forma acabou por ser positivo, de certa forma, para o grupo. Tu sentes que acabas por ser emprestado também um bocado em virtude disso? Sim, eu acabo por fazer um ano. Eu também tivemos ali uma situação que foi: eu vou para a Espanha, até começo a jogar. O meu primeiro jogo é em Camp Nou, entro a 30 minutos do fim, até tive logo essa primeira experiência na altura. Depois jogo logo em casa com o FK Onka da Finlândia para a Liga Europa, que era a eliminatória, para ver quem é que passava para a fase de grupos. Jogo a titular nesse jogo, a meio da semana. E depois vamos novamente jogar para o campeonato. Eu vinha entrando, ia jogando Liga Europa, Copa do Rei, campeonato, umas vezes a titular, poucas, e uma grande parte das vezes estava a entrar, principalmente até dezembro, estava a entrar. A verdade é que surge a oportunidade do Vitória de Guimarães, logo nessa época, a meio dessa época. Só que eu já tinha jogado, nem eu, nem o meu empresário, nem o clube, ninguém se lembrou disso. Já tinha jogado no Leixões, em Santander, mas nós começámos a tratar de tudo. Para o empréstimo, que embora eu estava a entrar, estava a jogar, o Vitória de Guimarães estava a lutar para as competições europeias, nomeadamente até naquele ano a lutar pela Liga dos Campeões. E para mim era uma oportunidade, ir para o pé de casa novamente, porque estava a sentir que ali também lá está. As dificuldades, embora mais confortável nessa altura, muito mais confortável,
Mas sentia que era um clube que garantidamente podia-me continuar a abrir portas para aquilo que eram os meus objetivos, em termos, era e é um grande clube. Então começou-se a tratar de tudo para fazer essa transição, e a verdade é que 2, 3 dias antes tive a informação de uma empresária a dizer: "Epá, nós esquecemos aqui de um pormenor, ninguém se lembrou, tu já jogaste no Leixões, 2 jornadas e Taça da Liga este ano, já jogaste por Santander, podes fazer mais uma inscrição, mas não podes jogar em mais nenhum clube." E isso, de certa forma, o que é que fez? Porque, simultaneamente, o Santander estava a ir buscar um jogador também por empréstimo à segunda Liga, para colmatar a minha saída. Sim. Portanto, esse empréstimo concretizou-se, o meu não. E ele começou a jogar. E ele começou a jogar, os minutos praticamente que era eu que entrava, ou que às vezes jogava, começou a jogar, portanto, esse mesmo jogador. Pronto, de certa forma, condicionou ainda mais um bocadinho aquilo que eu pretendia, não é? Para mim, em termos daquilo que era o meu crescimento do jogo. É óbvio que eu aprendi muito, mesmo tendo jogado menos depois nessa segunda metade do campeonato. Mas para mim, como é óbvio, o nível do treino era elevadíssimo, pronto, e os minutos, fosse 10, fosse 15 que entrasse, tentava-os aproveitar da melhor forma, porque sabia que seria benéfico para mim. E pronto, e acaba o Vitória de Guimarães a partir de março, abril. Já ficou acaba com, não é? Sim, quase demonstrou novamente interesse que integrasse o ano seguinte, pronto, e seria por empréstimo. E como é óbvio, na altura a minha namorada também estava grávida da minha segunda filha, pronto, e juntou-se quase o útil ao agradável e integrei a Vitória de Guimarães no ano seguinte. E acaba por ser mais um projeto. Este é o teu regresso a Portugal e é um regresso para a Primeira Liga, onde tu tinhas estado com o Leixões, mas acaba por ser diferente. É um Sim. Vitória, depois há também o Olhanense, há o outro Vitória. Tu andas aqui de clube em clube, não houve aqui uma estabilidade. Porquê é que isso aconteceu, Jorge? Essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que, de certa forma, depois da minha vinda para a segunda Liga, que não estava a contar, sinceramente, porque são anos que eu venho sempre a jogar, eu acho que tem a ver um bocadinho com isso. Se calhar quem não me conhecia e passava, este jogador não está mais que um ano num clube, não é? Independentemente dos números. Tu achas também mas eu fazia isso sempre por opção. Okay. Foi sempre por opção minha. Eu costumo dizer que a minha mãe teria anos de vida à minha mãe e aos meus pais, não é? Ao meu pai, porque eles, como o normal dos jogadores, é querem 2, 3, 4 anos de contrato. Eu não. Mas porquê? Porque sempre quis decidir ano em ano. Sempre quis, depois de vir de Espanha, desse registro, sempre quis decidir ano em ano. Sempre deixei os clubes. Eu vou para Olhão, vou ter um exemplo, eles querem dar 2 anos de contrato, eu não aceitei. Vou para Setúbal, querem dar 2 anos de contrato. Aliás, eu não aceitei novamente. No jornal até bem, Jorge Gonçalves assina 2 anos. Porque a ideia era essa, deve ter ficado isso, mas eu acabo por assinar 1 ano. Porque sempre quis deixar que o clube chegasse a janeiro e decidisse por eles. Se estavam satisfeitos com o jogador que tinham. E eu também com isso. Eu também acreditava em mim e no meu trabalho. É óbvio que nós, como jogadores, também dependemos dos treinadores, né? Daquilo claro. Mas eu sempre acreditei e isso sempre fez com que eu estivesse sempre a 1000, como eu costumo dizer, sempre focado, sempre... E nunca tive um clube, sempre que tive num clube é porque realmente o clube se quisesse renovar é porque tinha... E a verdade é que tive... Houve às vezes propostas de renovar, sim, outras eu tive sempre proposta, no caso do Olhanense, proposta em janeiro para renovar e no final do ano, depois acabou-se por prolongar até ao final do ano. Aí já um bocadinho mais por culpa do clube, que demorou, de certa forma, depois a fazer a proposta, mas houve, podia ter continuado. Isso dava também o poder de negociação com o outro lado. Sem dúvida. Tinha a parte negativa, uma lesão, opções do treinador que pudessem-me condicionar e depois eu estava com maior dificuldade no ano seguinte, mas de certa forma também tinha esse poder no ano seguinte de poder negociar, seja com o mesmo clube ou com outro, por melhores condições. Porque de certa forma, por muito que nós estejamos confortáveis num clube, nós como jogadores a carreira é muito curta e temos de procurar as melhores condições possíveis. Agora, é verdade que eu não continuo em Olhão, porque não há proposta, depois acaba por não haver uma proposta oficial de renovação. O Mr. Douto, o Fakirá na altura, sempre a ligar, então ainda não resolveram a vida, porque queríamos dar, eu mesmo também queria dar uma continuidade, e acabou por não acontecer. Depois começa a ter, tinha o Vitória de Setúbal, o Leiria, Académica, portanto começa a ter ali alguns clubes que começam a demonstrar interesse, o Olhanense acaba por demorar um bocadinho naquilo que era
Depois a proposta quando vem bem a mesma, portanto eu senti quase que não estava, em termos internos, ali alguma coisa que não estava a ir ao encontro daquilo que eu estava a pretender, pronto, e acabo por ir para Setúbal no ano seguinte, nesse mesmo registro, e acabo por assinar na mesma um ano, acabo por em janeiro ter mesmo proposta para renovação, mas na altura o Vitória de Setúbal passava por grandes dificuldades financeiras, e eu senti que não era o momento de arriscar. Uma vez estava Sofreste por isso também? Sofri por isso também, sim. Podia ter dado continuidade no ano seguinte na Primeira Liga, como é óbvio, e acaba por ser o ano que até que eu vim para a Segunda Liga. E é um ano que não há vergonha nenhuma de dizer isto. Para mim foi uma surpresa chegar, quase começar uma nova época, e o meu empresário dizer que em Portugal a Primeira Liga não tem clubes, não há interesses para ti. E isso para mim foi... Se forem à minha carreira, eu venho a fazer aos 30 jogos praticamente por época. O que é que achas que não havia? Não sei, eu acho que passou às vezes um bocadinho essa imagem. Primeiro, eu acho que eu apareci muito cedo. Eu lembro de estar em Setúbal na minha apresentação, dizer que tenho 28 anos e o pessoal começou-se a rir. Não tens 28 anos, tens 30 e quê? Claro. Não, tenho 28. É impossível. Não era pela minha forma de jogar, mas era... Ou já estar há muito e tempo. depois, se calhar, o facto de tinha o cabelo comprido, se calhar era mais fácil fixar, não é? Se calhar de reparar, mesmo tendo estado em equipas medianas, de certa forma, sem grande projeção na altura. Hoje em dia, qualquer clube tem bastante projeção em termos de televisão, em termos mediáticos. Na altura não era tanto assim, né? Mas mesmo assim, se calhar, devido às minhas características físicas, se calhar acabava por chamar um bocadinho mais a atenção. E se calhar estamos muitos anos sempre a ver aquela imagem, chega a uma altura que achamos que tem 30 e muitos. Eu acho que isso também afetou ali um bocadinho. Falta de golos, de alguma forma, também? Sim, eu tive ali 2 anos em Guimarães. Em Guimarães, se calhar, foi o meu ano mais difícil da minha carreira. Mais difícil, mesmo mais difícil. Porque senti que era o ano que podia fazer a diferença para novamente regressar à Espanha ou para outros jogos. E era uma aposta, não é? E era uma aposta, sem dúvida. E o Mister Paulo Sérgio, até hoje, não consegui encontrar uma explicação para aquilo que me fez. Nunca consegui. Fui sempre um profissional de excelência, sempre. Mas o que é que ele te fez? Tenho muitas histórias. Foi um ano muito difícil mesmo. O Moreno e o Flávio às vezes costumavam dizer: eu nunca vi um jogador tão injustiçado como tu. E é verdade, eu senti isso. Às vezes até brincavam comigo sobre isso, e houve uma altura até que já levava as coisas, levava as coisas até um bocadinho já mais de ânimo leve, mas foi um ano mesmo muito difícil. Senti que o Mr. Paulo Sérgio entrou à 8ª ou 9ª jornada. Vinha do Passos? Vinha de Passos Ferreira, vinha a fazer grandes épocas. O Mister acabava por votar sempre em mim na Segunda Liga, ou para o melhor avançado, ou jovem promessa. Sim. Havia na altura aquelas votações nos jornais. Votava sempre em mim, sempre. Ou no melhor 11, ou jovem promessa, ou melhor avançado, ou melhor jovem avançado, algo assim do género. Portanto, eu senti que era alguém que me conhecia. Na altura, quando vim para a Vitória de Guimarães, senti que era alguém que me conhecia, o meu trabalho, e que de certa forma até gostava, não é, das minhas características. Senão não votava em mim, claramente. Portanto, o que eu senti foi, lá está, primeiro jogo, jogámos para a Taça de Portugal com o Feirense. Logo o primeiro jogo do Mister, tem 2, 3 treinos para preparar o jogo, o Mister. Manteve a mesma equipa, que é natural. Quando um treinador chega com 2, 3 treinos, praticamente mantém a mesma equipa, ou o grosso. E eu fui o único jogador na altura que saí. O único. Mas pronto, na altura acabo por perceber tudo e mais alguma coisa, e faz parte. Como aconteceu com o Mr. Vitor Oliveira, exatamente o mesmo registro. Isso faz parte. Agora, a minha confusão foi, o que me fez confusão ao longo da época foi logo nesse mesmo jogo, eu sou o primeiro jogador a ir aquecer. O Mister, logo ao início da segunda parte, chama o Mister Paulo Sérgio. Jorge, anda que vais entrar. Tiro os coletes, aquelas coisas todas normais. Meto-me ao lado do Mister, alonga aqui só um bocadinho. Chama o professor para falar, que tinha estado com o Mister Vitor Oliveira, é do meu tempo do Leixões. Professor Sérgio. E acaba por... eu estou ali ao lado, que às vezes acontece, isso é normal. Sim. Eu estou ali a alongar, só a ativar, que é para entrar já, sem nada, pronto. Estive a alongar o jogo todo, entrou toda a gente, menos eu. Sem nenhuma explicação. E nunca disse depois? Nunca disse depois. Claro que nesse jogo vai-me a cumprimentar, não cumprimentei, né? Como é óbvio. Vai-me a cumprimentar numa situação normal, não vem numa de me abordar
para explicar alguma coisa. Portanto, ali foi claramente, eu senti que foi uma falta, aqui foi uma vergonha, aqui foi uma falta de respeito para com um profissional, ponto. E as faltas de respeito foram constantes. Eu não tenho problemas nenhum em contar isto, porque foi realmente algo que me marcou pela negativa, e se calhar isso mais uma vez fez a prova daquilo que foi a minha superação e a minha resiliência ao longo da minha carreira. Porque, segunda jornada, eu quase que sei isto de cor, porque aquilo eram sucessivas faltas de respeito para com um profissional, completamente. Próxima jornada que nós tínhamos com o Braga. Derby, jogo em casa, pelo menos era mais ou menos dentro disto. Não entrei, nem fui aquecer. Normal, isso não há problema nenhum. Ganhámos 1-0, o importante ali era nós conseguirmos fazer bons resultados, e é óbvio que nós queremos jogar, mas queremos sempre para cima. Pelo menos eu sempre pensei assim, é importante a equipa estar bem. Ganhámos 1-0, muito bem. Segunda jornada, isto sempre vamos à Académica, estamos logo a sofrer 1-0, 2-0 nos inícios de jogo, sei lá, 30 minutos de jogo aproximadamente, 20 minutos de jogo. Sofremos o 2-0, o Mr. Paulo Sérgio: Jorge, vai aquecer rápido que tu vais entrar já de segunda para avançar. Nem era para extremo, eu percebi que ele queria, se calhar, provavelmente mudar ali em termos táticos, não sei se ia manter-me sozinho na frente, mas aquilo que eu percebi, o feedback foi este. Eu fui com o prof, fui para a outra baliza do fundo, em Coimbra, a aquecer. Acabou a primeira parte, portanto, eu fui aquecer aos 20 e tal, 30 minutos, se tanto. Fui aqueci a primeira parte toda. Vim perguntar, o professor Sérgio foi perguntar se era para continuar a aquecer, ele disse que sim. Eu aqueci o intervalo e aqueci o jogo todo, não entrei novamente. Portanto, eu, como profissional, aquilo para mim estava-me a fazer, e sem justificações, claro, em momento algum. Vários jogos, em Belém igual, aqueci a segunda parte toda, mas para mim... perguntaste? Nunca lhe perguntei. Sempre o confrontei com a minha insatisfação, sempre. E às vezes não devia de fazer daquela forma, mas sempre demonstrei, porque realmente era uma... Aquilo que eu senti foi mesmo isso, era uma falta... Ele gozava comigo, ele gozava com o profissional que eu estava a ser. E então o limite dos limites, eu devo estar no recorde do Guinness, não sei se existe essa possibilidade, mas eu estou, porque eu aqueci. Vamos jogar contra o Rio Ave para a Taça de Portugal, não sei se era oitavos final, algo assim do género. Eu vou aquecer aos 15, 20 minutos da primeira parte. Não parei, entrei a 10, 15 minutos da segunda parte do prolongamento. Entrei cansado, não entrei fresco, entrei cansado. Para vocês perceberem, outra situação que foi, depois do jogo da Académica, jogámos com o Sporting. Por um exemplo, jogámos com o Sporting em casa. O Sporting, a 15, 20 minutos do fim, faz 1-0. O Mr. Paulo Sérgio chama o Custódio para entrar, o atual treinador do Braga. E o Custódio disse: Mr., então, nós estamos a sofrer 1-0, você vai meter um meio defensivo e tem aqui avançados no banco. E eu não estava a aquecer sequer. Sim. Sabes o que é que aconteceu? Jorge, vais entrar. E eu levantei, não aqueci e entrei. 10 minutos do fim. Situações destas, assim, coisas que se passam, que às vezes, lá está, nem toda a gente se apercebe, mas foi um ano para mim, e histórias destas ao longo da época toda, claro. Até que chegou um ponto que eu tenho o Rio Ave para sair em janeiro, por empréstimo, novamente, porque eu estava de empréstimo. Claro. Era o Mr. Carlos Brito, já tinha sido meu treinador no Leixões, portanto eu tinha todo o interesse em sair. O Rio Ave com uma excelente equipa a lutar para as competições europeias também. Claro, eu queria procurar aquilo que era melhor para mim, não é? O Mr. praticamente que não acredita no meu trabalho, pronto, eu queria sair. A verdade é que o Mr. Paulo Sérgio, por indicação, pelo menos foi o que indicou ao meu empresário na altura, o presidente, disse que o Mr. que contava comigo, que não deixava sair, para perceberes um bocadinho, não consegui sair porque o Mister não permitiu e não eu ia voltar a jogar, que eu ia ser importante, porque ia vir agora a Taça da Liga, e a verdade é uma. Só para terminar este episódio, foi jogo a titular para a Taça da Liga, os jogos que temos em Nacional e em casa com o Benfica.
contra o Benfica até fui o jogador da partida. Na altura ficou 1-1 e acabei de fazer um grande jogo, um jogo difícil, o campo choveu muito nesse dia, mas também ia um bocado buscar as minhas características da força, claro, da intensidade. E a verdade é que fui jogando de início, pronto, já até realmente comecei a ser mais utilizado. Primeiro jogo depois do fecho do mercado, não me esquece isto, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal, primeiro jogo, fevereiro, já deixou de ser janeiro, fevereiro, não foi convocado. Foi uma coisa, foi um ano incrível. Olha, foi um ano mesmo muito difícil com o Mr. Paulo Sérgio. Tu depois mas conseguiste depois perceber com o teu empresário porque é que não havia propostas de Primeira Liga ou não? De certa forma, eu senti foi isso. Primeiro que... A idade? 30 anos. E tu acabas de fazer épocas no Feirense assinaláveis, mais de 40 jogos nos dois anos, golos, bastantes golos também. Sim, e acabo por ter... A verdade é que eu tinha clube estrangeiro quando saí de Chipres. Porquê é que nunca optaste? Porque... Em termos financeiros era muito idêntico ao que estava na altura, e a mim eu não estava para ir para um clube onde podia não dar grandes garantias em termos daquilo que era a minha continuidade em termos de crescimento na carreira. E não queria ir só pelo contexto financeiro, porque mesmo assim não me compensava relativamente àquilo que eu estava. Eram clubes de Chipres e das Roménias, Grécias, desse género, que na altura não era nada de especial. E acabo por ter depois mais tarde a proposta do Feirense, né? Um clube que tinha acabado de descer nesse ano, da Primeira Liga para a Segunda Liga, portanto a aposta era grande. Que era para subir novamente. Eu tinha ali praticamente quase ali um acordo de renovação, né, com a subida de divisão, se isso acontecesse. E acabei para um grande clube, um clube com grandes condições, um objetivo de subida. É verdade que correu muito mal nesse registro em termos daquilo que era... Tínhamos uma excelente equipa, mas correu muito mal em termos daquilo que eram os resultados. Mas acabo de fazer uma grande época. Tanto é que tenho no ano seguinte o Gil Vicente para poder integrar na Primeira Liga. Tenho tudo, já está quase tudo muito próximo com o Presidente Fiusa, com tudo acertado. E é que o Mr. Paulo Alves vai embora. É contratado o Mr. João de Deus, que nesse ano estava na Oliveirense na Segunda Liga. Verdade. Joguei contra ele. E inclusive fiz golos, e que estava eu, o Moreno, atual treinador do Vitória Guimarães, do mesmo empresário, e o Danielson, não sei se se lembra. Sim, central também, do Passos Ferreira. Pronto, que éramos os três do mesmo empresário. O Mr. João Deus chegou lá, o Presidente Fiusa, e bem, pronto, estamos aqui, já está praticamente fechado, aqui estes três jogadores, estamos aqui numa fase. Ele daqui só quer o Danielson, o Moreno e o Jorge Gonçalves não quer. Portanto, algo que eu já estava a contar, regressar novamente à Primeira Liga. Realmente fiz um ano muito bom. E no ano seguinte, novamente. E acabo por mais uma frustração que eu não entendi na altura, porque dizia o Mr. João de Deus, acho que transmitiu que queria um extremo rápido, muito rápido, velocista. Portanto, eu lembro um empresário ter... Eu sei quem é que ele foi contratar. Sim, e na altura ele estava com ele. Né? Sim, o Opto. Sim, na altura estava com ele, exatamente. Portanto, e eu lembro perfeitamente na altura o meu empresário dizer, mas o importante é a qualidade com que se chega ao último terço. Se for a ver o Jorge, mesmo não sendo um velocista hoje em dia, ganha muitas vezes linha, muito cruzamento, muita assistência, golo. E pronto, na altura não. E na altura, como é óbvio, foi difícil para mim, mas dei continuidade na mesma no Feirense e acabei por fazer a mesma uma grande época. Começas a perceber que está a chegar ao fim quando vais para o Felgueiras, para o FAF, ou quando assim, chegas ao Valadares? Eu quando saio do Feirense vou para o Atlético. Praticamente decidi que esse ia ser o meu último ano. Ou conseguia clube de Segunda Liga perto de casa, pelo menos de Segunda Liga perto de casa, ou então seria o meu último ano, porque na altura vínhamos de uma fase em que também nos últimos anos em Portugal, em termos daquilo que eram as condições, eram muito baixas já neste momento. Houve ali uma diferença muito grande naquilo que se pagava ao jogador. Portanto, já não me compensava estar longe. Mesmo estando em Portugal, estar em Lisboa, longe da família, não dá para acompanhar, né? As minhas filhas crescidas na escola, portanto, e já não compensava, sinceramente. E aquilo que eu fiz foi decidir, se me aparecer alguma coisa de Segunda Liga perto de casa, continuo, se não.
vou terminar a carreira. Eu tinha 31 anos ou 32, portanto, ia terminar bastante cedo. Por esse mesmo motivo, estava a sentir de certa forma desmotivado para as condições que se tinha já na altura. Portanto, e a verdade é que não apareceu nada de segunda liga, perto, de Zona Norte, de estrangeiro também que compensasse também não. E a verdade é que ia desistir. Tanto é que eu integro o Felgueiras em setembro. Os campeonatos já tinham começado, para a época, os campeonatos já íamos da segunda ou terceira jornada de campeonatos, salvo erro. Só que o Mister Pinto, na altura, que era o atual Mister do Felgueiras, tinha sido, fazia parte da equipa técnica do Mister Caneco, que tinha estado no Pé das Rubras. Portanto, ligou-me, deve ser apercebido, pronto, que eu não estava, ligou-me. Eu na altura devia ter mais uns 5 ou 6 quilos já. Mas a verdade é que me ligou e disse que gostava de contar comigo, tinha percebido que não estava em clube nenhum e tal. E na altura do Campeonato de Portugal, sinceramente, não era esse o interesse, porque tinha tido o Trofense, tinha acabado de chegar da segunda liga na altura para o Campeonato de Portugal, mas também muitas dificuldades de condições financeiras, também na altura falava-se ali com grandes dificuldades. Pronto, e acabei por sempre rejeitar. Só que o Mister Pinto, deu ali a forçar, até que me disse anda a ver aqui um jogo, vais ver que a equipa é boa, são bons miúdos, vais ajudar. E a verdade é que eu fui ver o jogo e realmente mexeu um bocadinho comigo, porque realmente vi que era uma equipa até interessante, de jovens, muito jovens, e interessante, e acabei por também, de certa forma, naquela pressão que o Mister fez na altura. Depois no final do jogo obrigou-me a ir ao balneário, fez uma coisa e eu senti que de certa forma ele também queria muito. Sim, e ali de certa forma acabei-me e disse, pronto, olha, então venho aqui um aninho a ver o que é que isto dá e tal. Pronto, e a verdade é que tivemos logo ter o jogo contra o Tirsense para a Taça de Portugal. Fui logo jogar, com 2, 3 treinos, já estava parado há 2 meses. Mas a verdade é que, lá está, meti o meu foco, se assumi o compromisso, é para ir e acabo por fazer uma boa época, nem mesmo, até dezembro, de janeiro. Nós não conseguimos passar à fase de subida, passa ao FAF, nós também tínhamos na nossa série o Vizela, FAF, que acabam por ser as duas equipas que sobem de divisão até nesse ano. Pronto, e a verdade é que chega ali a janeiro, não conseguimos passar à fase de subida. O FAF, na altura o diretor desportivo era o Jorge Duarte, tinha jogado comigo também no Leixões, acaba por me fazer a proposta para transitar para lá. Acaba por ser até a única contratação do FAF para a fase de subida. Pronto, e aceitei, como é óbvio, queria pelo desafio, já que tinha aceito continuar, portanto, tive a oportunidade de continuar para lutar para subir divisão e acabo por passar para essa fase e acaba por correr bastante bem e subimos divisão. Jorge, já estamos aqui a chegar ao fim do programa e a trazer o fim também da carreira. Fizeste, eu não diria tudo o que tu querias, com certeza querias fazer mais, mas orgulhas-te de tudo o que fizeste? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É verdade que olhando para trás, se calhar, visto por colegas meus, experiências de colegas meus, que o facto, como disse há pouco, e por isso é que eu disse a pergunta foi interessante, porque a maior parte dos meus colegas jogaram 5, 6 clubes, se calhar fizeram 15 anos de Primeira Liga, mas jogaram em 4, 5 clubes, porque foram-se mantendo sempre no mesmo clube e tiveram sempre essa coisa de vários anos. Eu acho que isso, de certa forma, se calhar, depois olhando para trás, se calhar pode ter sido algo que me prejudicou, o facto de me ter dado essa estabilidade, ou de continuidade de mais anos em cada clube, não é? E uma vez que havia também esses interesses, e se calhar isso fez também de certa forma com que se calhar não tivesse tantas oportunidades depois a posterior, mas de certa forma sim, consciente. Se calhar no futuro vai-te abrir outras portas, porque tens muitos sim, clubes se calhar, onde sim, deixaste se calhar, marca, não é? Sim, e deixei sempre pela positiva, sem sombra de dúvida. Onde passei em momento algum saí de um clube com uma ou devido a má postura ou de falta de respeito não, sempre deixei uma imagem do profissional que era, sempre da boa pessoa que sou, brincalhão mas exigente nos momentos que lá está, do chato, do resmungão. Mas sem sombra de dúvida, não quer dizer que no futuro que possa, neste momento já estivemos em Felgueiras, um clube onde joguei e para mim foi especial, sem dúvida, ter estado a treinar em Felgueiras com um clube onde já tinha passado.
Portanto, mas aquilo que eu sinto é que foi dever cumprido. Senti sempre que consegui fazer a minha carreira pelo meu trabalho, sempre, sempre. Em momento algum senti que me deram a mão, nunca senti isso. Muitas das vezes, às vezes pensava, como é que o Manel, o Joaquim conseguiu, uma época, poucos jogos, e conseguiu subir um patamar ou melhorar as suas condições, ou ir para um clube melhor. E eu sempre senti isso, sempre senti que tudo que eu consegui foi pelo meu trabalho, sempre, Olha, pelo profissional que se fui. tivesses que agradecer a alguém, quem é que era a pessoa que tu querias neste espaço agradecer? É assim, no mundo do futebol é sempre difícil agradecer a uma pessoa, né? Sempre. Praticamente nós temos que estar gratos a todas as pessoas que passam na nossa vida, mesmo até de forma negativa, que nos fazem aprender. Pelo menos foi sempre essa mentalidade que eu tive. É óbvio que em fases muito importantes, no meu primeiro ano de contrato, o Zé Manuel Teixeira, o presidente na altura do Leixões, foi importante, né? E a sua estrutura para essa aposta. Como é óbvio, a minha família, né? Por o apoio incondicional ao longo de todos os anos, principalmente, e os meus amigos, principalmente as fases menos boas. Felizmente foram poucas, mas tive. E foi sempre importante ter esse apoio. E como é óbvio, todos aqueles que me fizeram rir, chorar, crescer, aprender ao longo destes anos neste mundo, e espero que continue na parte do treino agora, como treinador, mas eu tenho a certeza absoluta que vou conseguir ter esse mesmo sucesso como treinador, porque, como eu digo, com trabalho, dedicação, com o querer sempre mais e preparar-se também para isso, vai fazer com que pelo menos esteja mais perto disso acontecer. E sempre justo, não é? Com esse lado. O último desafio que nós temos para ti é, no meio de uma carreira imensa, tu conseguires nomear, e tantos clubes, não é? Tantos clubes, 11 jogadores para fazeres aí o teu 11. Tens aí 11 peças e, portanto, usa a tática que tu quiseres. É capaz de não ficar muito jeito 11 avançados, mas usa a tática que quiseres para escolheres aí o teu 11. Portanto, é assim, eu vou tentar escolher mediante a forma em que apanhei esses jogadores na altura, né? Eu posso dizer que, por exemplo, joguei, neste caso ele treinou connosco, porque acabou por praticamente nem jogar o Oblak, né? Em Olhão, né? Tive a oportunidade de... Eu é que tive, na altura era ele que estava a ter essa oportunidade, que ele estava de empréstimo, era um miúdo que estava a aparecer. E, sem dúvida, e jogava na equipa mais fraca, tu jogavas na equipa mais forte. Exatamente, apanhava-te pela frente. Exatamente. Portanto, é óbvio que um Oblak não o apanhei, percebi que realmente era um guarda-redes, tinha um potencial tremendo. Cheguei a falar com ele sobre isso até. Disse, em Portugal vais ter dificuldade, as equipas grandes não apostam nos jovens guarda-redes, portanto mal tenhas a oportunidade. Vai. E a verdade é que acabou depois por ter e ter a carreira. Portanto, e por isso é que não escolha ele, claro. Porque na altura eu acho que tem que ser aqui um bocadinho, se calhar, mediante aquilo que vou-me lembrando, mas também mediante a forma como apanhei os jogadores nessa altura, portanto, de certa forma que me marcaram. Portanto, o guarda-redes, não sendo um Oblak, podia escolher outros, sinceramente, mas apanhei o Beto numa fase forte da carreira dele, também em crescendo. E depois também pela carreira também que fez, claro. Mas tive 2 anos, praticamente com 2 anos e qualquer coisa com o Beto, e foi um guarda-redes que me marcou, sem sombra de dúvida. Também é muito ranhoso, ao meu nível, mas também com muito trabalho e claramente um jogador assim. E um grande coração. Um grande coração, sim. Lateral direito, torna-se difícil também. Eu joguei como extremo uma grande parte da carreira, portanto envolvia muitas vezes com o lateral, portanto fazia-se muita diferença. Eu por acaso tive 2 laterais que me marcaram, o João Gonçalves do Olhanense, que depois acaba de terminar a carreira bastante cedo devido ao joelho dele, não é? Às lesões que ele tinha, mas realmente foi alguém que eu me dei, realmente foi um ano incrível com ele, incrível.
Tínhamos o J. Gonçalves nas duas camisolas, o 18 e o 19, fazia uma diferença na linha. Mas se calhar devido depois também pronto, lá está, eu ter sido só um ano com ele, o facto de também a carreira dele ter sido curta, eu se calhar no meio também me identifiquei bastante bem com ele, o Filipe Oliveira, no Leixões, muito parecido às características, com o João e o Filipe, mas se calhar no meio o Filipe, também para premiar também depois pela carreira que ele teve, pronto, o João Gonçalves, que infelizmente não teve o mesmo percurso, depois daí para a frente também devido à lesão, mas escolho o Filipe Oliveira. Como centrais, Garay, portanto, tive a sorte de o encontrar em Santander, emprestado já pelo Real Madrid, embora ele vinha do ano anterior já de Santander, foi contratado, depois manteve-se. Tive a sorte e realmente já se notava a diferença, muita qualidade, tecnicamente, já percebia muito bem o jogo, jovem, mas com uma maturidade muito E esse acima não da era média. maltratado? Nada. Argentino, também falava bem a língua. E emprestado pelo Real Madrid? Emprestado pelo Real Madrid. Sim, tinha estatuto, como é Claro. óbvio. Aparentemente se tem estatuto, independentemente do país que se é. Portanto, Garay, o central do lado esquerdo, Zé António, por acaso coincidiu ser em Santander com ele. Realmente um central acima da média, e por isso é que jogou até. Por isso é que o Porto B acaba até por ir buscá-lo aos 38, 37, 38 anos. Porque realmente era um central magnífico, sem sombra de dúvida. E um amigo também foi uma pessoa também muito importante numa certa fase da minha vida, mas eu estou aqui a escolher mesmo pelas qualidades, claro. E acho que sinceramente que era e foi realmente um grande jogador. Lateral esquerdo, se calhar o Ismaili, que apanhei na altura no Olhanense, já se notava, na altura não era um titularíssimo, variava muitas vezes com o Carlos Fernando, muitas vezes até já jogava a extremo, o Mr. Doutor às vezes colocava ao extremo, mas sinceramente foi um lateral que eu notei que realmente tinha umas capacidades incríveis e a carreira dele a carreira que ele fez fala por si. Realmente acho que foi um dos, se calhar foi o melhor lateral com quem eu joguei. Número 6, o Bruno China. Um atual tinha que estar. E não só pela amizade que tenho com ele, mas jogámos mais de 10 anos, se calhar, juntos. E é sem sombra e viu lá a carreira também que fez. Muitos anos de Primeira Liga, também teve a oportunidade de estar em Maiorca, na Primeira Liga Espanhola. Mas era um jogador inteligentíssimo, tecnicamente muito evoluído, percebia o jogo como ninguém e eu acho que fez a diferença também dos jogadores que joguei. Acho que pela forma como jogava, pela inteligência e pela amizade também, acho que fez uma carreira incrível. Médios interiores, posso colocá-los como médios interiores, mas o Nuno Assis e o Silas foram dois jogadores que me marcaram. Sim, foram dois jogadores que me marcaram claramente pela qualidade. Qualidade e liderança também, acima de tudo, dentro dos grupos. O Nuno no Vitória? O Nuno no Vitória e o Silas no Atlético. Realmente foram dois jogadores que eu joguei incríveis. O Nuno, mais jovem um bocadinho na altura, que eu apanhei aqui o Silas, mas mesmo assim o Silas já com 30, mais velho do que eu, né? Já com 34, 35 anos na altura, mas com uma qualidade muito acima da média. E pela carreira que fez também, sim. Mas realmente um jogador super inteligente e com uma qualidade acima da média. Não nasci exatamente igual. Eu costumo dizer que foi dos jogadores mais inteligentes, os melhores jogadores que eu joguei até hoje. Pronto, e a carreira, lá está. Muitas das vezes não corresponde o nosso gosto, a nossa avaliação às carreiras depois que os jogadores fazem, mas aqui na grande parte eu acho que sim. Depois, como extremo esquerdo, o Diogo Valente, joguei com ele, se calhar foi dos melhores extremos com quem eu joguei a servir os avançados ou os extremos do lado contrário. Muitas vezes eu, ao avançado ou ao extremo direito, por exemplo, ele era incrível, tinha uma capacidade de definição de cruzamento de último passo acima da média. E acho que por isso é que continuo ainda a jogar no Campeonato de Portugal, com 40 anos quase, e continua com... É verdade, e sintéticos, e continua... faz a diferença, porque realmente foi um jogador que me marcou, joguei com ele no Leixões, e foi realmente um jogador que me marcou muito por essa qualidade.
a definição do último terço é incrível e até hoje apanhei muito poucos que tivessem essa definição. Acho que podia ter até andado mais anos, se calhar em clubes com patamares mais elevados. Extremo direito, o Vieirinha, era um extremo diferente de todos os outros, era super rápido, forte tecnicamente, tinha um remate fortíssimo, incrível, rematava de qualquer lado, a bola saía sempre com uma potência fenomenal. Bom miúdo, na altura um miúdo que vinha emprestado do Futebol Clube do Porto em Pauleixões, mas humilde, trabalhador e acaba por fazer uma carreira mais que merecida e ser reconhecido mais até no estrangeiro do que cá. Muitas vezes acontece isso, infelizmente, mas também fruto também da carreira que ele fez. E depois tive aqui indeciso avançado entre o Roberto, que jogou comigo no Leixões, embora foi um jogador que não andou a um patamar muito elevado, mas foi claramente dos melhores avançados com quem eu joguei, a segurar a bola, é super inteligente, bom finalizador, mas se calhar consigo destacar aqui também o Nikola Zigic, na altura o sérvio, que encontrei em Santander, foi em janeiro emprestado pelo Valência, e que na altura fez a diferença naquilo que foi a nossa época dali para a frente. E com extremos, com Diogo e com Bieirinha, tinha que ter um jogador mais da área, que era mesmo isso, ele era um jogador da área, claramente um finalizador nato, com 2 metros e calçava aos 50, aquilo era uma coisa impressionante. Era difícil não acertar na bola, né? E se calhar o Zigic encaixava-se neste 11, a meu ver, quase perfeito, com a maioria dos jogadores portugueses. Podia ter colocado aqui um Lacena, um Peter Lussac, que joguei em Espanha. É óbvio que o Lacena, se calhar até na altura mais jovem e com potencial, e veio até fazer uma carreira superior, algum Canales, na altura o miúdo, o Lucinho, embora mais defensivo, mas também já o apanhei com 30 anos, já não tinha o mesmo andamento, mas claramente ele era um grande jogador. E fizeram uma carreira magnífica, mas acho que este 11 acho que tinha sucesso, garantidamente. Jorge, espetáculo. É mesmo o ponto final. Obrigado. Obrigado, Bel.